Esse simples sofá esconde o segredo para uma nova profissão muito cobiçada esse ano. A partir de hoje, você poderá trabalhar de onde quiser. Vai começar podendo ganhar pelo menos R$ 1.000 logo no primeiro mês. E tudo isso com 2 horas por dia. Está nas suas mãos a oportunidade que você tanto buscava para trabalhar de casa e ganhar um bom dinheiro. Se você quiser começar falando do que é muito errado nesse mercado, eu vou começar dizendo o que acontece menos no Brasil, mas nos Estados Unidos é algo muito sério. São as empresas de espionagem se passando por empresas de hunting. Porque você imagina só, alguém com habilidade pode fingir que é um headhunter e vai extrair muitas informações dos profissionais da empresa. E a partir daí pode vender para o concorrente. Então, o primeiro aspecto, quem está nos escutando aqui, quando um headhunter te abordar, tenta entender de que empresa que ele é, se é uma empresa séria ou não, antes de sair abrindo informações. Então, vamos começar do muito errado. Tem golpe, né? Que o cara finge, manda... Depois entra o segundo aspecto do golpe, né? Gente, não pague para participar de processo seletivo, não pague uma taxa, isso normalmente é muito errado, é golpe. Outra coisa que acontece, empresas de fora que fazem um processo seletivo para você, vendendo uma vaga maravilhosa nos Estados Unidos, você está contratado depois de 2 entrevistas que mal falou. Remote work. Remote work, só que você, para ser contratado, precisa agora fazer o processo de admissão lá e tem uma agência de viagens que cuida desse processo e você só tem que pagar essa agência e depois você vai ser reembolsado. Gente, não caia nesse golpe. Reembolso, então, assim, primeiro aspecto, tem muita coisa porque você mexe com a expectativa das pessoas, com o sonho das pessoas, muitas vezes com o desespero das pessoas. Então, acho que antes de falar dos concorrentes sérios, que todo mercado vai ter os concorrentes que levam a régua para cima, acho que tem que falar primeiro aqui para quem está nos escutando, não caiam nesses golpes. Quando a gente fala do mercado de recrutamento, eu particularmente costumo dizer que não existe muita fórmula mágica para recrutar. Eu adoraria dizer que a gente tem a fórmula da Coca-Cola e só 5 executivos conhecem, ninguém pega avião junto, mas não tem. O que tem é um trabalho árduo de mapeamento contínuo para saber o que o mercado tem a oferecer e a partir daí a gente também não aceitar a missão que não é possível entregar. Basa 1, dev, desenvolvedor Java Sênior, inglês fluente, quero pagar R$ 3.000. Não vou pegar um projeto como esse, não vai funcionar. Então, hoje, com pouco mais de 200 pessoas aqui no Brasil, a gente entrevista 6.000 executivos por mês. São quase 100.000 por ano. Então isso traz um diferencial competitivo à medida que a gente é a maior empresa de recrutamento do Brasil e da América Latina. Então a gente tem uma base sendo mapeada muito forte. E por estar 21 anos no Brasil, a gente tem muito histórico dos profissionais. Tem muita gente que eu entrevisto já há mais de 15 anos, venho acompanhando a carreira. O ser humano tende a repetir comportamentos, né? Então à medida que você vai conhecendo esse profissional, vai entendendo também por onde ele passou, o que ele colocou, eu tenho um diferencial que não é só o currículo. Então, para mim, esse é o aspecto. E, claro, a expertise que você tem depois de ter passado por tantos projetos, hoje, desde 2001, quando a gente chegou aqui no Brasil, a gente contratou já pouco mais de 80.000 executivos, uma estimativa que a gente tem. Então, tem muita gente, né, que passou. Então, isso dá muitos dados sobre as pessoas. E, claro, imagina que tudo isso, na hora de tirar referências, eu não vou tirar referências só em quem o candidato me passou. Até porque há 15 anos que eu tiro referências e eu nunca vi ninguém que passa referência que vai falar mal, né? Normalmente você passa um amigo, combina o que ele vai falar e não tem problema. Só que eu vou tentar buscar referência extra para ver se tem coerência entre o que as pessoas que você me indicou falaram do que as outras pessoas falaram. Então isso traz um diferencial competitivo para a gente do que talvez uma empresa que não tem toda essa estrutura e aí se propõe, claro, cada um pegar o seu pedaço de mercado. Acho sensacional, porque aí você dá uma dica muito grande para a galera ter um network no ambiente de trabalho, fora do ambiente de trabalho. Comenta um pouco disso, porque senão o cara chega a ter sem referência. Não tem nem o que indica, né? Se você... O networking, para mim, eu acho que ele, de alguma forma, ele foi desenhado de uma forma muito errada para a maior parte das pessoas que acha que networking é você fazer o favor para o maior número de pessoas e depois essas pessoas vão te dever favor, né? A não ser que você seja o poderoso chefão e as pessoas tenham medo de não pagar de volta. O favor não vai dar muito certo. Para mim, networking é reputação que você constrói ao longo da vida. Então, o que você começa fazendo na escola, na vizinhança? Eu tenho certeza que todo mundo que está nos escutando tem aquele amigo ali que na escola mesmo você conheceu bem ele e você não faria negócio hoje, porque você não tem uma boa referência. Então começa por aí a reputação que você vai construindo e lembrando que o networking para mim é ferramenta de aprendizado. Networking é ferramenta de troca. Networking eventualmente é ferramenta de acesso. E a partir daí, como que você constrói isso, não só para que pessoas possam te referenciar, mas lembrar de você. As pessoas vão te indicar porque confiam em você.
Porque à medida que você indica alguém, você endossa essa pessoa, você quer que ela vá muito bem para você cresça a sua reputação por ter indicado essa pessoa. Então, acho que aí é onde o networking faz a diferença. Olha, isso aqui nunca aconteceu em nenhuma empresa. Imagina você, Geiger, que está lá no LinkedIn, recebe uma mensagem. É alguém que você encontrou uma ou duas vezes de corredor, fez uma ou duas reuniões, e aí você moveu para uma empresa, viu uma chance super bacana, você não teve contato, ela vai lá, pô, me ajuda aí e tudo mais, me indica para essa vaga, como que você vai indicar essa pessoa? É difícil mesmo. Mas aparece, né? Difícil você ler a mensagem primeiro, né? Hã? Difícil você ler a mensagem primeiro. Né? É, eu ler mensagem já é difícil, já. Esse é um ponto realmente... Minha reputação nesse sentido não me ajuda. Mas estamos aqui ó, num podcast corporativo, agradeço o feedback. Feedback é um presente, olha só. Feedbacks are gift. Diego ia dando a sua patada. Não, mas é muito. Eu falei pra ele mensagem. já falei isso pra ele já. É muita mensagem. Você joga pro lixo e tá tudo salvo ali. Mas eu penso que o pessoal às vezes esquece, ignora. Não é só o fato de estar junto. É óbvio, você não tem que sair distribuindo cartão na empresa e conversando com todo mundo. Mas é aquela pessoa que pode ser estratégica num momento como esse. O que indica ainda é muito valorizado. E às vezes indicar, tem que também ter a consciência que quem vai te indicar, você vai ocupar uma posição. Se você não performar lá, você pode queimar quem te indicou, né? Uhum. Então isso não é muito bacana usar só assim. Então vai em quem você conhece, que está depositando, que acompanhou um pouco da sua trajetória, que vocês tiveram contato, para poder defender a posição. Senão fica um negócio sem pé nem cabeça e é uma aposta, vira uma aposta. Não deveria ser. Network requer trabalho, né? Também não é uma coisa que você vai criando a sua rede e de repente... Não é seguir. Pronto, adicionei, agora eu tenho mais um contato. E como que você monta o seu networking, principalmente em alto escalão, para você fechar mais negócios? Porque é uma posição muito comercial também, né? Eu nunca acreditei no networking para fazer negócio, eu sempre acreditei no networking para gerar confiança. Porque automaticamente você sempre vai preferir fazer negócio, comprar de alguém ou fazer algum tipo de parceria entre alguém que você confia e alguém que você não confia, você vai para quem você confia. Então, eu acho que eu tenho muito cuidado. Eu vejo pessoas em eventos que parecem um labrador, né? Sai cartão e quer falar com todo mundo e não estreita a relação com ninguém. Você não constrói dessa forma. Então, eu acho que é lembrar que networking se constrói com muito cuidado, lembrando que é um retorno a longo prazo. Eu acho que todo mundo aqui já tem habilidade suficiente para já começar a entender quando alguém já está muito interesseiro, né? Então, como você ser interessado e não interesseiro? Esse, para mim, é o grande ponto. E talvez a dica que fica aqui, a capacidade de construir relações está muito mais a ver com a tua capacidade de escuta do que de falar. É mais fácil você conseguir construir uma relação forte escutando por 1 hora do que falando por 24 horas. Então, esse para mim é um outro elemento fundamental. E claro, quanto maior a diversidade de temas que você se interessa, maior a chance de você esbarrar em algum tema que a outra pessoa se interessa, né? Hoje minha esposa brinca que se não desse certo como headhunter, eu poderia ser manicure. Porque hoje eu falo de tanto assunto, conecto com as pessoas, e eu acho isso um baita do elogio, porque pensa numa profissão que não basta ser boa tecnicamente, né? A habilidade de o soft skill ali de relacionamento, de conectar, de falar, ali é fundamental. Então, para mim, esse é o grande aspecto. Ler muito, se atualizar, né? Tem que estar com os temas no ponto da língua, né? Lembrei do episódio do Thiago Escuro, a gente recebeu aqui o presidente do Red Bull Bragantino. Cara, a gente falou, na verdade, de gestão, falamos de... Porque o negócio acaba sendo como... O futebol acaba sendo um negócio como qualquer outro. Só que aprendemos pra caramba sobre futebol em si. E a gente falou, como que... Desculpa, Otis, você que manda aqui, cara. Você que manda aqui, meu. Como que eu posso divulgar esse conhecimento desse cara que sentou aí e falou de gestão em futebol para comunidades alternativas de futebol no Facebook, por exemplo? Então você começa a entrar em outros nichos, cara. Bem interessante mesmo. E analogia é a coisa mais rica que tem para ensinar alguém, né? Eu acho, pelo menos, quando você faz uma analogia, é muito mais simples de explicar alguma... Praticamente desenhar, né? É um desenho... Por palavras, aí isso foi uma analogia.